Hoje nós estamos no dia 5 de Tishrei, do 5.782, esse é o ano que nós entramos agora recentemente. Eterno Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, bendito e exaltado seja o teu nome, Pai. Bendito e exaltado seja o teu nome, principalmente pelas misericórdias que tens sobre nós, mesmo nós, ó Pai, errando todos os dias diante de Ti. Por isso, perdoa as nossas falhas, como devemos fazer constantemente. Mas, ó Pai, ajuda-nos a aprender a realmente confessar os nossos erros. E quando pedirmos perdão por nossos pecados, ó Pai, pedimos com total consciência da importância de estarmos sendo submissos a Ti e realmente arrependidos do erro que cometemos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, a tornarmos dia após dia pessoas melhores para Ti, para a nossa família, para nossos colegas de trabalho, na casa, na associação, numa rua, ó Pai, num trânsito, não importa o lugar, ó Pai, que Tu possa olhar para nós e continuar, ó Pai, nos instruindo, nos mostrando, nos exortando, ó Pai, e acima de tudo nos abençoando, se nós assim fizermos por merecer, ó Pai. Ajuda-nos a transmitir aquilo que Tu mostrou a nós, ó Pai, para compartilhar com cada um desta casa, Pai. Usa-nos conforme a Tua vontade, em nome de Yeshua Messias. Amém. Irmãos, eu também gostaria de agradecer muito aos nossos irmãos Leonardo Gama, Leonardo Rodrigues, Leomar, e também a pastora, porque nós passamos um período bastante conturbado com a mudança da nossa empresa, e nesse período eles puderam me cobrir. Vocês não têm noção como é difícil estar aqui. Eles puderam me cobrir com toda alegria no momento que eu precisei. Não teve um que eu não pedi para cobrir a minha escala, que virou e botou algum questionamento. Todos se mostraram prontos. E essa semana não é diferente. Quando o Leomar me perguntou, né, Leomar, se seria uma semana igual às outras, por conta da dificuldade que eu estava tendo, e ainda não concluímos tudo que temos que fazer lá. Já diminuiu um pouco, não vou negar, já diminuiu bastante. Para vocês terem uma ideia, teve um período que eu estava chegando lá às 7 e pouquinho, saindo de lá meia-noite, 1h, para poder deixar tudo pronto. Mas eu falei para o Leomar, não, eu não concluí, eu não terminei o serviço, mas eu preciso encarar. Eu preciso encarar porque eu não vou permitir que eu coloque outra coisa à frente da minha responsabilidade, eu não vou permitir que isso tome primeiro lugar na minha vida, o momento mais conturbado, mais difícil, meus irmãos me ajudaram. E eu agradeço muito e louvo muito a Adonai pela vida de cada um deles. Que o Eterno os abençoe muito, muito, muito. E eu pude ver que realmente, quando estamos em linha com Adonai, nós podemos confiar nos nossos irmãos que também estão em linha com Adonai, porque eles vão nos suprir. E por isso que a associação é carente de voluntários verdadeiros. A casa é carente de mais homens voluntários, verdadeiros, para nos ajudar em tudo quanto é lugar. Infelizmente, essa necessidade, cada dia que se passa, ela é muito maior, muito maior. Então, que o Eterno os abençoe, obrigado mesmo. Espero eu poder contribuir na mesma altura, na mesma velocidade, na mesma competência que vocês assim fizeram. Amém? Como eu disse, irmãos, aliás, já foi lido aqui, né? Nós estamos na 52ª paraxá. Vai ler. E ele vai significa, hoje é o dia 5 de Tishrei, como eu disse também, do ano 5.782. E nós na segunda-feira, logo após o Arvit, celebramos Rosh Hashanah.
para os nossos visitantes que não sabem o que significa, é cabeça do ano, o significado de Rosh Hashanah, que também foi cabeça do mês, porque nós entramos no mês de Tishrei, um mês extremamente importante, e apenas a título de informação, é um mês que ele possui 3 denominações. Ele também é chamado de HaKodesh Hashvi, que está lá em Levítico 23, 24, que é chamado de o 7º mês. Ele também pode ser chamado de Erar Haitanim, que está lá em 1 Reis 8, versículo 2, que significa o mês dos poderosos. Nós não vamos lá porque não vamos ter tempo. E também é chamado de Tishrei, porque foi o nome utilizado após o exílio da Babilônia. A Torá, ela sempre chama o mês Tishrei de 7º mês. Por que ele chama de 7º mês? Porque na realidade ele é o 7º mês do calendário religioso, que começou lá em Nissan, em Pessa, né? Lá nós começamos a contar o calendário religioso, e agora em Rosh Hashanah nós começamos o ano civil judaico. E é tão interessante nós observarmos isso, porque nós celebramos Rosh Hashanah, cabeça do mês, cabeça do ano. É extremamente importante, ali se findou um ciclo para todos nós, mas nós estamos vivos. Não é verdade? Quantos que de segunda para cá, infelizmente, não mais estão vivos? E quantos de hoje para amanhã também já não mais estarão vivos? Inclusive, talvez eu, não sei, porque Adonai pertence tudo, né? Nós falamos aqui constantemente. Isaías 45, 7. Não é verdade? Nós não sabemos. Então, nós entramos no novo ciclo. E agora nós vamos estar celebrando Yom Kippur na quarta-feira, começando com jejum e finalizando na quinta-feira à tarde. O período que compreende de Rosh Hashanah até Yom Kippur são 10 dias. Adonai é tão misericordioso, mas tão misericordioso, que nós aprendemos que em Rosh Hashanah nós somos julgados. Não é verdade? Nós somos julgados. Tem esse período de 10 dias para Yom Kippur, se assim nós fomos aceitos, nós seremos selados no livro da vida. Então, Adonai é tão misericordioso porque nós iniciamos um período, o qual nós ali fomos julgados, e por esse julgamento foi julgado tudo que nós fizemos, de bom ou de ruim, foi julgado até ali. Mas mesmo assim, se nós na balança estivermos ainda pendente mais para o pecado, nós temos 10 dias. 10 dias para quê? Para reflexão, 10 dias para arrependimento e 10 dias para o retorno. Olha como Adonai é misericordioso. Ele ainda nos dá logo no começo do ano. Então imagine se eu passo um período todinho estudando, faço a prova, fico de recuperação. Eu ainda tenho um período para estudar. Eu tenho que me dedicar. E quando eu faço novamente, chega o período ali do fechamento. Se eu não for aprovado, não é verdade? Entre aspas, isso eu estou dizendo, eu não li em lugar nenhum, estou fazendo uma analogia com uma situação de uma recuperação. Temos essa oportunidade ainda de colocarmos todos os nossos erros, todos os nossos pecados, e quem sabe, se ainda na balança que foi apresentada aqui, vamos lá em Deuteronômio? Deuteronômio, capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30, no versículo 11 a gente vai ler. Então isso é extremamente importante porque até anos atrás, até bom tempo atrás, e provavelmente muitos até hoje, não têm a real consciência do que é ser julgado. Porque parece que eu vou ser julgado e amanhã, tá bom, fui julgado. Não é verdade? Fui julgado. E aí eu não dou a devida importância e não tenho temor. Alguém que vai passar por um julgamento num tribunal físico, não treme antes de chegar o momento da audiência? Quem que não treme? Independente se ele tem a certeza de que a causa é ganha, por N motivos, talvez ele já tenha quase que absoluta certeza que a causa é ganha, em algum, mas todo mundo treme.
E não pode ser diferente em Rosh Hashanah. Esse temor, essa preocupação, ela deve estar iminente em nós. Por isso que não podemos ficar ali o tempo todo, ou antes, né, com exageradamente, numa festa exagerada. Nós temos que ter uma festa contida, a alegria por estarmos celebrando, independente se eu acredito que durante o período que passou, eu lutei, batalhei, e eu tenho uma tranquilidade de que a minha balança ficou mais para o lado positivo que o negativo, eu tenho que respeitar esse momento que ele é extremamente importante. E digo mais, temos esse período de 10 dias para chegar em Yom Kippur. É um período extremamente onde a gente tem que tomar cuidado. Nossos pais dizem que não podemos tomar grandes decisões, que é um período extremamente importante, inclusive é o período essa letra aqui, ó, o Yud, a gematria dela é o número 10. 10 na palavra do Eterno, ela tem um significado tremendo. Eu não vou entrar, porque vocês podem buscar em vários lugares. Se vocês forem para a Torá, vocês vão ver, tal mês, o 10º dia, tem lá várias vezes, por algum motivo, um reinado que iniciou. Você tem um número 10 das 10 virgens que foi falado semana passada. Então, o número 10 ele tem uma importância tremenda, eu não vou entrar para isso, só para dizer que é um número extremamente importante. Eu quero me prender ao período para trazer a consciência de que Rosh Hashanah é o período que eu sou julgado. Só que já passou. E hoje nós temos só 5 dias daqui até Yom Kippur. Nós só temos mais 5 dias para chegar em Yom Kippur. Então, aquele que não tem a consciência do que ainda precisa ser feito, ou seja, todo dia confessar o seu pecado. A pastora já ensinou isso, Leonardo Gama já ensinou, Leonardo Rodrigues também, Leomar também, por diversas vezes que pecado tem nome, pecado precisa ser confessado, e precisa verbalizar isso. Porque, por exemplo, nossos pais também ensinam, eu li uma coisa bem interessante. Se eu estou nesse período e tem um problema, um pecado que me é difícil de libertar dele, eu tenho que todo dia pedir que o Eterno me ajuda a resolver esse problema, eu tenho dificuldade, Eterno, eu coloco na tua mão, e ele vai ver o meu coração. E aí eles fazem uma seguinte questão: imagina uma pessoa que vai passar por uma imersão, que tem o simbolismo ali da purificação, mas na mão dele tem algo impuro. Ele mergulha, ele pode até esconder aquilo que está na mão dele ali, mas aquilo não tem sentido nenhum, não tem valor nenhum. Só vai ter valor se ele, antes de emergir, ele se libertar daquilo. E essa é a questão, nós estamos nesse período. Precisamos nos libertar daquilo que ainda está perturbando, está atrapalhando, está nos impedindo, está atrapalhando a que nós cheguemos a Yom Kippur e podemos ser colocados na balança, que também foi ensinado, e foi Leomar uma vez que ensinou sobre ela, ele até pegou e botou ela aqui. Eu lembro disso, não me lembro há quanto tempo, tem muito tempo. Ele já ensinou sobre isso também. E nessa balança, porque não tem jeito, não existe um que não erra, não existe um que não peca. O único que teve nessa terra e não pecou foi Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Rei, o sumo sacerdote que há de retornar. O único. Abraão errou, Isaac errou, Jacó errou, Moisés errou, todos pecaram, porque também são humanos. Apesar das posições, da responsabilidade, da adesão a Adonai que todos eles tiveram. Davi, misericórdia, quanto Davi errou. Nós vamos até ler, estamos lendo uma passagem ali de 1 Samuel, capítulo 25, Levi leu hoje de manhã, e ela está aqui porque ela é extremamente importante. Todos erraram, e nós não somos diferentes. A diferença é, eu quero continuar no erro, ou eu vou lutar para me libertar dele e ter a oportunidade de ser abençoado nesse novo ciclo que já começou, em Rosh Hashanah. Ele já começou, então já perdi 5 dias se eu não estou me atentando para isso. Ah, mas são só 5 dias dos 365? Gente, vocês não têm noção. Eu não sei se eu estou vivo amanhã, eu não sei se eu estou vivo daqui a pouco. Eu não sei. Então eu não posso pensar a longo prazo numa situação dessa. Eu tenho que pensar a curtíssimo prazo. É para agora. É nesse minuto que eu tenho que ter essa consciência da importância que Adonai me dá a oportunidade de celebrar Rosh Hashanah. Estou vivo, fui julgado. Tenho 10 dias para ainda me libertar de algo que ainda atrapalha a minha vida. Para que chegando em Yom Kippur, ele cele meu nome lá e eu tenha um ano totalmente abençoado por ele. Então eu não posso pensar a longo prazo. O homem faz plano, né? Todos nós fazemos.
Não estou dizendo que nós devemos ser também negligenciantes. Ah, não vou pensar daqui a um ano, eu me preocupo como eu fiz a analogia da prova, me preocupo depois. Não é isso que eu estou dizendo. É que nós temos que fazer hoje e não deixar para amanhã aquilo que pode comprometer o resultado da minha vida. Eu preciso buscar hoje o que precisa ser buscado para que eu não comprometa o resultado quando eu estiver no momento de descer à sepultura. E aí é a importância. Por quê? Porque os anos foram passando, nós vamos aprendendo, não é verdade? A gente vai aprendendo, e à medida que a consciência disso vai entrando em nós, nós vamos dando mais importância. Se nós, os mais antigos da casa aqui, se observarem como nós celebrávamos as festas no início, é completamente diferente do que celebramos hoje. O Mi, que está conosco há 20 burdoada de anos, sabe disso, não é verdade, Mi? Era uma festa glamourosa, era festa. Não era uma celebração em respeito ao que significa cada uma das festas. Como nós estamos dia após dia amadurecendo e melhorando ao longo desses anos. E temos muito ainda a melhorar. Temos muito ainda que procurar o entendimento de como fazer cada vez melhor. E isso se dá quando nós vamos entendendo a importância de trabalharmos essa terra aqui, que é a nossa terra. Cada vez mais que essa terra aqui, eu consigo arar melhor, eu consigo plantar melhor, eu consigo regar melhor. Os frutos começam a brotar e provavelmente, se eu fiz direitinho os procedimentos dentro da Torá, os frutos vão ser melhores. Não é verdade? E aí quando chega um momento como esse, eu estou, entre aspas, numa balança, pendendo mais para o lado positivo. E aí eu não vou ser cobrado por tantas outras coisas. Porque mesmo fazendo tudo isso, eu ainda vou ter questões que vou ser cobrado. Porque eu vou continuar errando. Não tem como. Já foi também dito aqui por várias e várias vezes, qual é a maior luta interior de um homem? É a briga entre o eu, a minha vontade, e fazer a vontade de Adonai. Porque quando eu brigo e quero o tempo todo fazer a minha vontade, é o eu que está imperando ali. É porque a minha soberba, a minha vontade, o meu interesse ainda não caiu por terra. Porque eu ainda não tenho a consciência até aquele momento, o amadurecimento de entender que se eu fizer a vontade de Adonai, o resultado para a minha vida vai ser infinitamente melhor do que se eu fizer a minha vontade, que aos meus olhos é melhor para a minha vida. Só que nós, quando não temos o entendimento, ou estamos passando por um período no qual nós nos afastamos de Adonai, porque é isso que acontece, né? Nós acabamos afastando dele, nós começamos a olhar para o que está escrito aqui e questionar e achar que é pesado demais, ou é duro demais, ou o povo só fala disso, o único assunto que tem é esse. Mas na realidade, nós precisamos ter a consciência que Adonai mostra todos os dias. Por que Adonai, olha só como ele é perfeito, por que Adonai ia colocar todo ano, ao mês tal, celebrarás não sei o quê. Todo mês, não sei o quê, celebrará. Por quê? Porque todo dia a gente erra. E para nós esquecermos disso é muito fácil. Eu confesso que eu não lembro o que eu comi de semana passada. Eu estou sendo sincero. Vocês lembram? Que vocês comeram na segunda-feira? Talvez lembra da segunda, mas lembra da terça? Quem dirá? Se nós não fizermos, não tivermos esses procedimentos constantes, diários, de manhã, de tarde, de noite, celebrando as festas, tendo o amadurecimento mês após mês, semana após semana, vindo aqui, ouvindo a palavra, tentando em casa transmitir a nossos filhos, tentando no trabalho transferir a nossos colegas ou colaboradores, não precisa às vezes levar uma palavra, porque tem esse bloqueio em alguns lugares, mas com o seu testemunho, com as suas atitudes, com o que você faz em prol do outro. Moisés aqui, irmãos, Moisés aqui, quando a gente começa a observar, os nossos pais nos ensinam que ele estava no último dia de vida. Último dia, nos últimos momentos, e ele está ali, ó, focado, preocupado ainda com o povo. Vamos lá, vamos ler, que eu acabei falando e não li. Capítulo 30, versículo 11. Ora, este mandamento que hoje te ordeno, não te é difícil demais, nem está longe de ti. Não é difícil, não está longe, está bem próximo de nós. Nós que muitas vezes nos afastamos, nós que rejeitamos, por conta da briga interna que todos nós temos. Não tem um que não tem isso. Claro que uns bem mais,
outros têm menos. Porque uns batalham o tempo todo para estarem mais próximos de Adonai, através da oração, através da leitura, tentam dia após dia, lutando para estar mais próximos, né? Versículo 12, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus para trazê-lo e proclamá-lo a nós, a fim de que cumpramos? É típico do ser humano, né? Preguiçoso, né? Típico do ser humano. Nem está do outro lado do mar para dizeres, quem atravessará por nós o mar, para que o traga a nós e o faça ouvir, para que cumpramos? Típico de nós que somos preguiçosos, queremos sempre que os outros façam para nós e nos entregue pronto, não queremos pagar o preço. Versículo 14, pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para cumprires. Versículo 15, vê, hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Olha a balança aqui, está colocando a balança na frente da gente. Versículo 16, pois hoje te ordeno que ames o Eterno, teu Elohim, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos, estatutos e leis. Então viverás e te multiplicarás, e o Eterno, teu Elohim, te abençoará na terra que passas a possuir. 17, se porém o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos e fordes seduzido, e te inclinares a outros deuses e lhe prestares culto, eu te anuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele está botando testemunha aqui, e está deixando claro, eu fiz a minha parte, eu fiz o meu papel. Agora, escolhe a vida, e ainda dá o conselho, né? Escolhe a vida, para que vivas tu e teus filhos, amando o Eterno, teu Elohim, dando ouvidos à sua voz e apregoando-te a ele, pois ele é a tua vida, e ele te dará muitos anos na terra que jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Aí quando nós entramos aqui no versículo 31, nós vemos o seguinte, em seguida Moisés dirigiu estas palavras a todo Israel. Tenho hoje 120 anos e já não posso conduzir-vos. O Eterno me disse, não atravessarás o Jordão. Não atravessarás o Jordão. E aí, numa outra tradução, nós temos o seguinte. Numa outra tradução está escrito assim: e lhes diz, tenho 120 anos, eu mesmo neste dia não poderei mais sair e vir. Adonai me disse, não passarás o Jordão. Essa tradução aqui é do André Churac, que é uma tradução muito bonita, a gente gosta bastante de utilizá-la. E quando Moisés fala isso, ele já está anunciando os seus últimos momentos ali com todo o povo, e ele ainda focado. Sair, em hebraico, significa yatsa. Olha que interessante, sair significa ir, vir para fora, avançar, ir ou vir para fora ou adiante, ir embora, avançar e por aí vai. E vir, a raiz em hebraico significa bo. Ir para dentro. Ir para dentro. O homem que fez tudo o que fez, na frente de uma comunidade de sei lá quantos milhões de pessoas, 2, 3 milhões de pessoas, ele anuncia nos últimos minutos da vida dele, eu não posso mais bo, e eu não posso mais yatsa. Eu não posso daqui, não sou eu mais que vou conduzir vocês. Não cabe a mim mais dar um passo, porque Adonai já me avisou que encerra aqui o meu tempo. Aqui se encerra o meu período nessa terra. E ele ali, ao contrário de nós, que isso me chamou a atenção,
Nós, quando estamos fazendo alguma tarefa, fazendo algum serviço, seja ele na casa, seja no trabalho, seja em qualquer lugar, o que normalmente nós seres humanos fazemos quando estamos no final de uma tarefa? Obviamente que não é todo mundo, tá? Obviamente que não é todo mundo, a grande maioria. Ou faz correndo para acabar logo, ou começa a reclamar que está acabando. Ah, está acabando, queria mais, não sei o quê. Não é verdade? Ou faz porcamente porque já não está se importando mais com aquilo. E o pior, se aquilo que eu estou fazendo terão outros que dependem do meu trabalho, qual a consequência que vai chegar para os outros? Do meu mau serviço, da minha não preocupação com o próximo, que às vezes vai depender daquilo que eu estou fazendo. Ou às vezes até paro, não faço mais e abandono. Moisés não, o homem ia descer a sepultura. E ele está preocupado com o povo. Ele está preocupado com o povo. E Adonai lá no 31, versículo... aqui, ó, no versículo 16. Olha isso. Disse o Eterno a Moisés: dormirás com teus pais. 31, Deuteronômio 31, versículo 16. A paraxá, ela compreende, né, como já foi dito, só um capítulo, mas é grande de informação essa paraxá. Muito, muito, é impressionante. Um capítulo, mas fala muito. Disse o Eterno a Moisés: dormirás com teus pais. Este povo se levantará e se prostituirá com os deuses estrangeiros da terra para onde está indo. Eles me deixarão e anularão a minha aliança que fiz com eles. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra eles, eu os desampararei e deles esconderei o meu rosto, para que sejam devorados. Tantos males e angústias os alcançarão, que dirão naquele dia: não nos alcançaram estes males, por não estar nosso Elohim no meio de nós? É óbvio, né? É óbvio. Se eles permitiram isso, os males vão alcançar. Não foi proposto aqui atrás a bênção e a maldição? E ainda foi informado por Moisés: escolhe a vida, escolhe a vida. Adonai avisa Moisés aqui, logo à frente vocês vão ver também, quem não leu, leia, porque esse capítulo é muito bonito. Moisés chama o povo e dá a mesma exortação ao povo, avisando: se vivo, vou até ler aqui, vou ler logo. Pois conheço a tua... 18, não, 18 não, 20. 28. Ajuntai perante mim todas as autoridades das vossas tribos e os vossos líderes, pois quero falar-lhes estas palavras e tomar contra eles o céu e a terra por testemunhas. Novamente ele pega o céu e a terra por testemunha. Ele cumpriu o papel dele com maestria. Ele cumpriu o papel dele da forma que Adonai orientou. Pois, 29, sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes maus aos olhos do Eterno, provocando a ira das obras das nossas mãos. Amém. Amém, amém, amém. E mesmo assim, voltando à questão de Moisés, lá no começo, o homem no final de vida, presta atenção na importância disso, gente. Ele já sabia o final dele, mas eu não sei que dia que eu vou partir. Eu não sei. Se eu não sei, eu tenho que me preocupar mais do que ele. Ele já sabia. A adesão dele já tinha sido provado. Adonai já tinha escrito, reescrito, se precisasse, fosse selado o nome dele lá, porque ele fez o papel dele. Mesmo errando, mesmo pecando em alguns momentos, mas já estava lá no livro. Ele já tinha feito o papel dele, e ele tinha tranquilidade disso, ele tinha ciência disso, e ele sabia o seu fim. E nós que não sabemos, e continuamos brincando muitas vezes, não é verdade? Shabat após Shabat. O que foi nos informado antes de Rosh Hashanah? Qual o principal pecado nós deveríamos pedir e pedimos perdão? Idolatria e discórdia. Isso são só dois, né? Com certeza tem um monte. Mas esses foram os dois principais que Adonai veio e entregou assim, de bandeja. Olha, está aqui, ó. Prestem atenção. Nesse momento vocês têm que trabalhar isto. Ele já mostrou para nós. Nós não tivemos trabalho, entre aspas, nenhum. Só quem recebeu a palavra que teve que pagar um preço pesado ali de madrugada, orando, estudando, para que o Adonai falasse.
Mas nós recebemos essa informação, devemos trabalhar isso quando recebemos. Voltando, Moisés, ali, sabendo dos últimos momentos dele, ele vem e ainda fala, está aqui, ó, o meu sucessor, Josué, ele vai no meu lugar. Nós fazemos muitas vezes o quê? Eu falo nós porque inclui todo mundo, né? Ó, esse aqui que vai estar no meu lugar, agora, a partir de agora é com ele. Ó, se vira aí com ele. Não, mas espera aí, você é só amanhã que... Estou dando um exemplo, tá, gente? Ah, é só amanhã que ele vai assumir? Não, não, a partir de agora, ó, se vira. Fala com ele aí, resolve com ele. Não, eu já estou fora, já estou arregaçando minha manda, vou embora. Normalmente nós seres humanos fazemos assim. Ele não, ele vem aqui e informa, ó, Adonai vai à frente de vocês. Ele não fala, Josué vai à frente de vocês. Ele fala, primeiro, Adonai vai à frente de vocês. Depois ele fala, Josué vai à frente de vocês. E o que ele fala, meus irmãos? Lá no versículo 6. O que ele fala no versículo 6? Deixa eu pegar aqui que eu acabei misturando as páginas aqui. Ele vem lá no versículo 6. 6, 31. Exato. E o que é esforçai-vos, irmãos? A gente fala todo final de um livro da palavra do Eterno. Razak. Ele vira ainda para o povo e fala Razak e Amatz. Esforçai-vos e animai-vos. Ele ainda fala isso para o povo. Pega Josué, vem cá Josué, Razak, Amatz. Ele dá a ordem, esforça-te, vai. Tenha ânimo, a tua responsabilidade é gigantesca. O meu tempo cessou, eu não mais não poderei. Talvez ele tivesse vontade, e tinha, tanto que ele pediu, né, para poder ter a oportunidade final. E ele ainda vai, é contigo, vai, ali empurrando. Povo, vai. E Adonai, é tão lindo isso, que quando nós vamos lá para o versículo 23, olha o que o próprio Adonai faz com Josué. Ordenou, versículo 23 do mesmo capítulo. Ordenou o Eterno a Josué, filho de Num, Razak, anima-te, Amatz, pois farás entrar os filhos de Israel, misericórdia, na terra. Adonai, o próprio, diz isso para ele. Porque ele, como ser humano, podia olhar para aquela multidão e falar, eu vou assumir esse abacaxi? Eu vou assumir esse problema aqui, Adonai? Como ser humano, como nós somos pecadores, ele podia em algum momento talvez pensar isso. Poderia em algum momento, eu vou ter que passar esse povo que murmura, esse povo que reclama, esse povo que tu já falou que passou, tu avisou Moisés, passou do Jordão, eles vão me abandonar a ti? Essa palavra, Davi falou para Salomão, esforce, ser homem, exatamente. Ele podia pensar isso, Josué, mas Adonai vem e fala isso com ele, vai, esforça-te, anima-te. Mas por que, Ulisses, vocês podem estar perguntando, qual a relação? Você falou tanto de Yom Kippur, falou de Rosh Hashanah, e agora entrou na paraxá propriamente dita, e ele vai Eler, né? Eu consegui enxergar, claro que tem muito mais, mas eu enxerguei 2 pontos interessantes. Primeiro, a balança, apresentada por Moisés lá no capítulo 30. Te propõe a vida, te propõe a morte. Escolhe a vida. Te propõe a vida, a morte. Escolhe a vida. Razak, Amatz. Eu não mais tu eu não mais, mas tu pode. Então esforça-te, vai. E um outro ponto, que nós não temos domínio nenhum, zero, não temos domínio nenhum, que é o tempo. Nós não temos domínio, só Adonai tem domínio sobre o tempo. E olha como ele é perfeito. Aí nós voltamos à questão que eu falei, Rosh Hashanah e Yom Kippur, 10 dias, um período de tempo, que Adonai nos dá para arrependimento do nosso pecado, para a confissão dos nossos pecados e para um retorno genuíno a Ele.
para que, se na balança eu for aceito, eu tenha bênçãos na minha vida. Porque eu não posso reclamar se, durante o próximo período, eu não tiver as bênçãos que tanto eu gostaria. Eu não deveria reclamar, né? Mas infelizmente a gente reclama. Porque se eu não escolhi a bênção, se eu não escolhi pagar o preço, se eu não escolhi ter uma vida alinhada com Adonai, se caso eu tenha um problema de idolatria na minha vida, se eu escolhi não abandonar totalmente, fiquei com aquilo agarradinho no dedinho aqui escondidinho, né? Criança não faz isso? Bota aqui atrás. Outros pega, bota na mão, enfia no bolso. Está aqui disfarçando. Ó. Tem que pegar, abrir, sai de mim. Oi? Exato, Raquel, obrigado. Raquel sentou em cima dos ídolos, carregou os ídolos do próprio pai. Ela sentou em cima dos ídolos, não abandonou aquilo. E nós temos que abandonar. E esse período é um período extremamente importante no começo de um novo ciclo. Como, pastora? De abandona das velhas práticas. Ah, mas eu não consigo enxergar todas as tais velhas práticas na minha vida. Ore, Adonai, me mostre. Eu não consegui ter o discernimento ainda. Me mostre, me ajude. E aí, lendo também, eu vi que os estudiosos falam que é repetido as orações de perdão, repetido, porque às vezes você fala, pai, me perdoa porque ontem, eu estou inventando uma coisa aqui, tá, irmãos? Ontem eu falei aquilo daquela pessoa, pai, mas no fundo eu não estou ali ainda, sabe? Não engoli aquilo ainda. Aí no segundo, pai, me perdoa. De tanto você repetir, pode chegar um momento que eu tenha plena... Peraí, eu estou pedindo perdão por uma coisa, mas eu tenho que ir lá pedir perdão para o Leomar, se eu falei do Leomar. Eu preciso corrigir isso. De repente eu vou lá, Leomar, perdoa minha vida, perdoa porque eu errei com você, desculpa, etc. Verdadeira, Adonai, perdoa o meu pecado, porque eu confessei o meu pecado diante de quem eu fiz o mal. Ou falei o mal, ou seja lá o que for. Como eu disse antes, Moisés não tinha mais tempo. Nós temos a oportunidade. Tempo é ele quem vai dizer. Adonai quem vai dizer e vai autorizar ou não, se eu terei mais tempo ou não. Por isso que eu falo que é urgente e eu tenho que fazer hoje. E como lá em Salmo 89, 14 diz, não precisa ir lá não. Salmo 89, 14 diz, a justiça e julgamento são a base do teu trono. Amor e fidelidade vão à tua frente. Se justiça e julgamento é a base do trono de Adonai, o que vai acontecer? O que aconteceu, desculpa, em Rosh Hashanah e que vai agora em Yom Kippur? Se a base do trono dele é justiça e julgamento, ele vai nos julgar. Não existe a possibilidade de não nos julgar. Tendo nós consciência disso, ou não tendo nós consciência disso. Dando nós importância a isso, ou não dando nós importância a isso. Ou não dando importância, tendo nós o entendimento disso, ou não tendo nós o entendimento disso. Querendo ou não querendo que isso aconteça, vai acontecer com todos nós. Não tem um que ele fala, não, você eu não julgo agora. A senhora eu julgo, a você eu não julgo. Não, é todos. Microfone, por favor, que aí eu aproveito e bebo água. Então, Ulisses, você acabou me despertando aqui uma coisa interessante, que você fala do capítulo, você nos traz o capítulo 30 de Deuteronômio, que ele diz, você escolhe a vida ou a morte, e ele aconselha-nos escolher a vida, né? E pelo que você está falando, eu estou entendendo que em Yom Kippur, eu não tenho que escolher a vida, mas eu tenho que escolher qual o tipo de morte que eu quero. Porque Moisés, ele não teve escolha, mas ele escolheu o tipo de morte que ele quis. Sim. Paulo, quando estava na iminência da sua morte, eu falei assim, combati um bom combate. Combati o bom combate. Porque escolheu o tipo de morte que ele queria. Exatamente, porque todos vão morrer. A paraxá dessa semana, o Levi leu hoje pela manhã, ali capítulos 8, 7, né? Ali, Paulo também fala exatamente qual o tipo de morte. Qual é o tipo de morte que você quer. Porque todos nós vamos passar por ela, é o juízo de Adonai. É o juízo de Adonai. Mas qual o tipo de morte que eu quero?
Quando você citou também, que nós estamos lendo aí o capítulo 21 capítulo 25. Samuel, 1 Samuel de 25, 1 Samuel. sobre, sim, Abigail. Ali o homem escolhe qual o tipo de morte que ele escolheu para ele. Exatamente. Nabal escolheu o tipo exato, de morte. Ele escolheu o tipo de morte. Então qual é o tipo de morte que eu quero? Morte da minha natureza Carnal. Ou morte espiritual, porque eu não rejeito a vontade de Deus. Exatamente. Eu rejeito a vontade de Adonai, porque eu quero fazer a minha vontade. Eu quero viver bem hoje, sem saber o dia que eu não vou mais estar aqui. Sem saber o dia que eu vou estar aqui, eu rejeito, porque eu quero a minha vontade. E você falou, já entrando no capítulo de 1 Samuel, capítulo 25, eu não vou ler porque não dará tempo, mas eu tinha colocado para a gente ler, apesar que lemos de manhã. Leiam esse capítulo novamente. Leiam esse capítulo novamente. Esse capítulo é lindo, por quê? Você vê ali uma mulher, Abigail, uma mulher sensata, o próprio texto fala, 1 Samuel, capítulo 25, ele vai do versículo 1 até o versículo 44. É uma mulher sensata, é uma mulher submissa à autoridade, obviamente que era do seu marido, e também foi submissa à autoridade de Davi. Foi submissa à autoridade de Davi. Exato, é o que eu ia falar agora. Ela enxergou que Davi era uma autoridade sobre o marido. Preste atenção nisso, irmãos. Ela enxergou que Davi era uma autoridade sobre o próprio marido, que era mau, como o próprio texto fala, rico, de grandes posses, etc. Os soldados protegeram ali os seus pastores, até tem um lá que cita, que foram como muros, né, enquanto eles estavam lá com as ovelhas, lá, com os animais, no deserto, serviu como muro de proteção. Mal nenhum o exército de Davi fez a eles, muito pelo contrário, os protegeu, e um homem cheio de tudo que tinha, não fez absolutamente nada, negou e desdenhou a autoridade imposta por Elohim. Quem é esse Davi, filho de Jessé? Quem é esse Davi, filho de Jessé? Tem tantos outros aí que são servos e fogem dos seus senhores. Olha que ponto. Exato, olha que ponto que ele chegou. E a mulher sensata, e diz também que ela era muito formosa, né? Ela foi submissa a Davi, que era sobre seu marido, e ela teve a seguinte discernimento, em prol do outro. Porque se Davi viesse de fato, e tivesse o combate ali com Nabal, quantos não morreriam inocentemente, por conta do pecado de Nabal? Muitos inocentes morreriam. Ela se antecipa a isso, entende, passa por cima em prol da vida, passa por cima da autoridade do seu marido, vai a Davi, eu estou só tentando resumir o texto, vai a Davi, né, e consegue impedir que Davi derrame sangue. Olha só como essa mulher foi sábia. Porque o que estava acima dela, o marido, estava com a cabeça louca. Totalmente louco, exatamente, não enxergava absolutamente nada. Ela tem o discernimento, ela poupa vidas, ela poupa Davi de derramar sangue, e ela poderia, chegando em casa, correr o risco de apanhar do marido, sabe-se lá. Sabe-se lá, no texto não é isso que acontece, nós sabemos disso. Adonai foi justo, Adonai julgou a causa no período de 10 dias. No período de 10 dias, Adonai julgou a causa. Nabal escolheu a morte dele, exatamente. Ela foi extremamente usada por Adonai para poupar tudo isso. E inclusive, mesmo ele sendo mau, sendo que foi, ela deu oportunidade ao marido dele se poupar disso. Porque quando ela chega para ele, não é verdade? Ela chega para ele e fala com ele, ele poderia se arrepender, ele poderia ter um momento ali de lucidez, talvez, depois do vinho, porque já não estava bêbado mais, né? Foi no dia seguinte. Ela é tão sábia, né? Que ela espera passar, ele estava bêbado quando chegou, espera passar o momento. Olha só, se fosse, entre aspas, alguma outra, talvez chegaria falando, ele bêbado, não daria nada. Mas não, ela foi sábia, esperou o momento certo, falou, dando a oportunidade a ele para escolher vida. Ele passa-se o período, o coração endurece, na verdade, passa-se o período de 10 dias, ele morre.
10 dias, período de 10 dias. Tem outros textos que falam, Apocalipse 2 também, 10, fala desse período, como eu também citei. E só para a gente caminhar para o final, nós precisamos ter consciência sempre que Adonai não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Isso é fato. Lá em Ezequiel 33, vamos ler lá? Ezequiel 33. Ninguém. Adonai não tem prazer na morte. Ele vai até os últimos do último, como diz Raquel, né, Larissa? Raquel que fala último do último do último. Quando ela quer alguma coisa, a Raquelzinha, ela quer o último do último do último. Então Adonai vai no último do último do último do último de oportunidade para que a pessoa ainda tenha, se arrependa, né? 33, 10. Quanto a ti, ó filho do homem, dize a nação de Israel, assim falais vós, visto que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o eterno Elohim, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e vive, retorne, obrigado pastora, que o ímpio retorne do seu caminho e viva. Retornai-vos, duas vezes ele fala, dos vossos maus caminhos. Por que morrereis, ó nação de Israel? Por que você vai morrer se você tem a oportunidade de retornar? Você tem a oportunidade de retornar. Por que você vai escolher a morte? Por que escolhe a morte errada? Exatamente. Por que escolhe a morte errada? Adonai julga. E Adonai, no período de 10 dias, ele vai fazer isso com todos nós. Agora, então quer dizer, Ulisses, que é só nesse período que eu tenho que pedir perdão, nesse período que eu tenho que me preocupar com isso? Não. Óbvio que não. Nós demos início a um novo ciclo. Nós temos que fazer isso todos os dias. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu li um texto bem interessante, eu vou pular aqui, Miqueias 7:18. Não, vamos lá, Miqueias 7:18, que é a nossa Haftará, também fala a respeito que Adonai não tem prazer na morte. Miqueias 7, versículo 18. Quem, ó Elohim, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Eterno não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer na misericórdia. Adonai tem prazer na misericórdia. Vamos lá em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. A nossa Brit Hadashah, ela começa aqui no versículo 7 até o versículo 12. Foi esse texto que você leu, Levi, hoje pela manhã? Foi, né? Olha só, vamos lá. Versículo 7 de Romanos, do capítulo 7. Que diremos, pois? É a Torá pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a cobiça, e a lei não... se a lei não dissesse, não cobiçarás. O pecado, porém, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois, sem a Torá, estava morto o pecado. Outrora, eu vivia sem a lei, sem a Torá. Mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por meio do mandamento me matou.
Portanto, a Torá é santa e o mandamento santo, justo e bom. Não posso mais agir com negligência. Eu escrevi isso aqui. Não posso mais agir com negligência. Após aprender sobre a balança, é apresentada por Moisés, e o período de 10 dias. Então ninguém mais é desculpável se não der atenção a isso, porque informado todos nós fomos. Eu não posso dizer, eu não sabia, eu não fui informado. Nós sim fomos informados. A partir de agora nós temos conhecimento do que se deve ser feito. A partir de agora nós temos conhecimento do que não se deve ser feito em relação ao que eu estava falando. E a tantas outras coisas que nós já aprendemos. Então cabe a nós escolhermos, como o Leomar bem colocou, que tipo de morte eu quero ter. Cabe a nós escolhermos que lado da balança eu quero que ela pese mais. Cabe a nós. Eu li um texto para finalizar, que já estou bem em cima da hora. Eu não consegui ver quem é o autor, mas eu achei interessante, eu vou tentar ler ele aqui na íntegra. Achamos que somos grandes arquitetos. Podemos construir pontes imensas, arranha-céus altíssimos. Mas o que é isso comparado com o arquiteto de todo o universo, que é o nosso Criador, né? Acreditamos ser grandes engenheiros. Podemos fazer uma máquina capaz de fornecer luz para toda uma cidade. Mas o que é isso perante a criação do Sol? Que fornece luz, calor e energia para todo o mundo. Julgamos ser grandes químicos. Podemos fazer coisas impressionantes. E é verdade, o homem é capaz de fazer muita coisa boa. É fato. É fato, é fato. O homem consegue fazer muita coisa boa. O problema é que ele toma para si toda a glória, né? Repetindo, julgamos ser grandes químicos. Podemos fazer coisas impressionantes em nossos laboratórios. Mas como disse certa vez um grande cientista, uma folha, olha só que interessante, uma folha de capim nunca será igualada. Uma folhazinha de capim e não consegue criar. O homem consegue fazer, mas uma folhinha de capim não consegue, que Adonai fez. Adonai que fez. Na realidade, somos insignificantes. Nossos poderes são limitados da mesma forma como nossa vida é nesta terra. Somente Adonai sabe tudo, pode tudo, Adonai sabe tudo, pode tudo fazer e está em todos os lugares. Tudo que possuímos é dele. Elohim criou todo o universo e o homem para um determinado propósito. A finalidade é que o ser humano reconheça que Adonai é o Criador e o Mestre. Vou repetir. A finalidade é que o ser humano, todos nós, reconheçamos que Adonai é o Criador e o Mestre. Portanto, deve ser reverenciado. Isto significa que devemos servi-lo cumprindo as leis, mandamentos que ele nos deu na Torá e fazer tudo o que for possível para sermos pessoas justas, honestas e corretas, pois o Eterno não aprecia a iniquidade. Ele sabe tudo o que fazemos, dizemos e até pensamos. O temor a Adonai é a base da vida e o primeiro passo para um caminho correto. Que Adonai nos traga lucidez, nos traga entendimento da importância de nós chegarmos ao final de Yom Kippur e nós termos escolhido que tipo de morte eu vou querer para a minha vida. Nós temos olhado ali, temos a paz de que a balança que pesou foi a do lado positivo. Que nós cheguemos lá com tudo aquilo que nós conseguimos pela nossa mente limitada, pedir perdão a Adonai, se arrepender e entender a importância de retornar à vontade dele, retornar ao caminho de Adonai. Porque o homem é assim, hoje ele pede perdão, amanhã ele erra. Aí depois de amanhã ele pede perdão, aí de tarde ele erra de novo. Por isso que tem os horários de sacrifício. Por isso que tem os horários do sacrifício, por isso que tem as festas, por isso que tem tudo que Adonai colocou para nós. Amém? Que o Eterno nos abençoe, nos guarde e nos ajude nesse novo ciclo que se iniciou em Rosh Hashanah e o período dos 10 dias se finda após Yom Kippur. Amém? Eterno Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, bendito e exaltado Pai seja o teu nome.
Obrigado, Pai, por mais um Shabat na tua casa. Seja conosco, seja com cada um, ó Pai. Já oramos pelos enfermos, já oramos pelos idosos, já olhamos pelos nossos pequeninos, ó Pai. Abençoa cada família, ó Pai, e abençoa aqueles que nos acompanham pela internet também, ó Pai. Que a mensagem aqui possa alcançar a eles em todo momento, ó Pai, que eles estiverem à frente de um computador, de um celular, assistindo aquilo que Tu tem entregue a esta casa, Pai, Shabat após Shabat. Ajuda-nos, ó Pai, dia após dia, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas mais tementes a Ti, pessoas mais humildes, ó Pai, mais atentas ao Teu chamado, mais dispostas, ó Pai, e cada vez mais aprendendo a ter um coração verdadeiro, disposto a Te obedecer, ó Pai, sendo voluntário, ó Pai, em tudo relacionado à Tua obra. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém, Pai.